Bom, os lagos, né, eles apresentam perfis verticais, né? Existem três tipos de perfis verticais de produtividade primária do fitoplâncton, né, que podem ser formados por fatores de radiação solar, desenvolvimento do fitoplâncton, o regime de mistura das águas, né, o que faz com que recicla o aporte de nutrientes e transparência da água, né, a turbidez da água, que poderá afetar no perfil vertical da produtividade, né. Os lagos eles apresentam três tipos de perfis, lembrando que um lago pode ter os três perfis ao mesmo tempo, em um certo momento. Pode ter também apenas dois perfis, né? Então, um lago do tipo 1 nem sempre será sempre tipo 1, e vice-versa, o tipo 3 pode ser também o tipo 2 em algum momento, e assim vai, né? O lago do tipo 1, né, ela tem as três regiões, né, bem delimitadas, que a gente já comentou anteriormente. A região de inibição da fotossíntese, né, por radiação, né, a região de saturação, né, por radiação, e a região de baixa radiação subaquática, né, a região de limitação por radiação, né. A presença de uma região de inibição próxima à superfície, né, por outra de máxima produtividade. Então, a presença de uma região de inibição fotossintética próxima à superfície, devido à alta radiação subaquática, né, nessa superfície, e posterior a grande produtividade, por volta de 1 a 2 metros de profundidade, nesse lago aqui, né, de produtividade primária máxima, né? Ela é típico de lagos eutróficos, esse tipo 1, né? E o fator determinante é a disponibilidade de radiação fotossinteticamente ativa, sendo que nessa região aqui de região de saturação por radiação, é o ótimo da produtividade fitoplanctônica. O próximo gráfico é o perfil vertical tipo 2, né? Em que não apresenta uma região de máximo de produtividade tão expressiva como no tipo 1, né, como aquela descrita no tipo 1, né, que é essa curva aqui. Como vocês podem ver, a produtividade é muito baixa, decaindo com a profundidade até chegar a zero, né? Então, os lagos do tipo 2, ele tem uma ausência de regime de produtividade primária máxima, são típicos de lagos oligotróficos e o fator determinante é a disponibilidade da concentração de nutrientes, né? Conferindo, então, essa configuração de perfil vertical no lago do tipo 2. O lago do tipo 3, também chamado de oscilatória, ela é caracterizada por dois máximos de produtividade, uma no epilíneo e outra no metalíneo, né? Ou abaixo do metalíneo, né? Essas duas regiões. O tipo 3 ele é conhecido também como tipo perfil vertical tipo oscilatória. Isso porque, né, existem alguns lagos nesse segundo máximo de produtividade uma grande concentração populacional do gênero oscilatória, né? Então, que eles ficam principalmente na região do metalíneo, formando-se um extenso tapete nessa região próxima ao metalíneo. Por isso que os lagos do tipo 3 são conhecidos como tipo oscilatória, né? Representado por dois máximos de produtividade, como pode ser visto aqui, uma próxima a 2 metros e outra próxima a 12 metros, né? Quanto à variação diária da produtividade primária, né? A variação diurna na produtividade primária do fitoplâncton pode estar condicionada pelos seguintes fatores: intrínsecos, os ritmos endógenos, né? Ritmo circadiano, como algumas coisas do metabolismo, né?
do metabolismo dos organismos serem feitos e especificados durante o dia e outros metabólitos durante a noite, né? E as migrações fitoplânctônicas, né? Podem afetar na variação diurna da produtividade primária. Os fatores extrínsecos são relacionados a alguma deficiência, como escassez de nutrientes, inativação do aparelho fotossintético devido à radiação subaquática muito elevada e aumento na alta taxa de respiração. Esses fatores, todos, vão atuar no controle da variação da produtividade fitoplânctônica, tanto quanto separadamente quanto em conjunto. Como pode ser observado aqui, a variação de produtividade primária, né, diária, ela no inverno, né, ela ganha um primeiro máximo bem maior em relação ao verão, né? Esse primeiro máximo é decorrente, além da radiação subaquática presente, é decorrente principalmente da ciclagem dos nutrientes da coluna d'água, diferente do verão, né? Que a água tende a ficar em estratificação, fazendo com que no verão o primeiro máximo seja menos expressivo comparado ao inverno, né? Com o aparelho fotossintético ativo, né, no início do dia, à medida que o dia vai passando, a radiação tende a ficar mais forte. Então, os componentes fitoplânctônicos, eles para evitar fotooxidação e, consequentemente, fotorrespiração, vão desligar a maquinaria fotossintética, fazendo com que a taxa de produtividade decaia, né? Fazendo a fotoinibição, uma tentativa de evitar a fotooxidação do aparelho fotossintético. Só que essa fotoinibição do aparelho fotossintético para evitar a fotooxidação e fotorrespiração, né, que é mais dispendioso no gasto de energia, ela tem o seu ela demora a reativar o aparelho fotossintético durante algumas horas, né, fazendo com que o seu segundo máximo só ocorra quase no final da tarde, né? Como a radiação subaquática está menor em relação à manhã, esse segundo máximo ele tende a ser de menor amplitude em relação ao primeiro máximo, né, do início da manhã, né? Aqui nesse gráfico existe a variação diária comum na Lagoa Carioca. Como pode ser visto, a variação diária na manhã e na tarde, no verão, ela é mais expressiva do que no inverno, né? No inverno, a produtividade primária, ela não é tão... ela é quase constante durante os períodos da manhã e da tarde, né? Não sofre tanta variação, você não percebe tanta oscilação. Diferente do verão, em que no período da manhã, né, acontece uma grande produtividade, né, como pode ser observado aqui nesse gráfico, e no período da tarde, para evitar a fotooxidação do aparelho fotossintético, evitar o fenômeno de fotorrespiração, a produtividade decai. Além disso, vale destacar, né, que esse mecanismo no verão ele funciona dessa maneira para poder evitar a supersaturação do oxigênio, porque a produção de oxigênio, levando à supersaturação do oxigênio, faz com que a enzima rubisco atue mais sobre o oxigênio em vez do CO2, né? E assim compete com o ciclo de Calvin, que o ciclo de Calvin fixa 6 carbonos, enquanto a fotorrespiração só fixa 3 carbonos. Então, a fixação de carbono é menor, né? Então, esse mecanismo aqui no verão é para evitar essa supersaturação de oxigênio, para que a enzima rubisco não atue sobre o oxigênio, ao invés do CO2. Por isso, essa variabilidade mais expressiva no verão do que no inverno, já que no inverno a radiação subaquática
não é tão intensa, fazendo com que a variação diurna não seja tão expressiva no inverno. Quanto à variação anual da produtividade primária, a gente observa que com o aumento da latitude, ou seja, à medida que eu me afasto da linha do Equador, eu percebo uma variação sazonal da produtividade primária, né? Isso pode ser evidenciado nos 3 gráficos a seguir. Na região tropical, devido à radiação solar ser constante, devido à ausência de estações do ano bem definidas, as estações do ano não são bem definidas, quanto nas regiões temperadas, devido ao aumento às grandes temperaturas, a produtividade primária em regiões tropicais ela apresenta-se quase que constante. Só que a produtividade primária, à medida que eu me afasto em relação à latitude, ou seja, da linha do Equador, é percebido uma sazonalidade, né? Criando 3 máximos de produtividade. Um na primavera, outro no verão e outro no outono. No inverno, devido ao decaimento da temperatura e devido à menor radiação solar, essa produtividade primária não é tão expressiva. E no polo extremo, o mais distante possível da linha do Equador, né, ou seja, em elevada latitude, essa sazonalidade, né, ela é ainda mais expressa, né, havendo na região ártica uma produtividade primária apenas no verão, né, um máximo de produtividade primária apenas no verão. Bom, em lagos e regiões temperadas, como mostrado aqui no gráfico, né, a sazonalidade é evidente. Então, a estratificação térmica da coluna d'água vai se comportar de uma maneira no decorrer das estações do ano. A disponibilidade da radiação solar também, a disponibilidade de nutrientes e a adaptação do fitoplâncton à radiação também será diferente. Na primavera e no outono são caracterizados por a estratificação não existir em lagos, devido à ciclagem dos nutrientes, né? Então não há estratificação térmica e, consequentemente, há ciclagem dos nutrientes na coluna d'água, né? Na primavera, como a primavera está se preparando, no decorrer da primavera há um preparo para a entrada no verão, há um aumento da radiação solar à medida que eu sigo na primavera, e no outono, diferentemente da primavera, diminui com o passar da estação, pois já está se preparando para o inverno, que as temperaturas decaem bastante e a radiação solar tende a ser mais baixa. Como existe a não estratificação tanto na primavera quanto no outono, né? Na primavera, a concentração de nutrientes no início vai ser elevada, mas devido à alta elevação dos nutrientes, a produtividade vai ser tão alta que vai diminuir a disponibilidade de nutrição de nutrientes no decorrer da estação, né? Já no outono, a disponibilidade no início da estação é baixa devido à última estratificação que ocorreu, térmica no verão, né, e aumenta no decorrer da estação, já que há o movimento da coluna d'água, revolvimento dos nutrientes, né, redistribuindo os nutrientes devido à ausência de estratificação térmica. Na primavera, há uma predominância de espécies adaptadas a pouca radiação, né, já que na primavera a radiação solar está aumentando no decorrer da estação. Entretanto, o fitoplâncton apresenta alta eficiência fotossintética, né? No outono, a predominância de espécies adaptadas a muita radiação, né? E na questão do verão e inverno, né? Há primeiramente a estratificação no verão, né? Presente no decorrer da estação, alta radiação e a disponibilidade de nutrientes devido à estratificação ele reduz com o decorrer da estação, né? Com o decorrer da estação. E
a presença de espécies fitoplânctônicas bastante adaptadas a elevada radiação. No inverno, a estratificação térmica ela é presente, com gelo na superfície. Entretanto, disponibilidade de radiação solar baixa, mas a disponibilidade de nutrientes pode ser alta, né? Devido a também, principalmente, a microestratificações ocorrendo nesse período, né? Predominância de espécies adaptadas a pouca radiação, principalmente algumas espécies de diatomáceas. Bom, na questão da variação anual da produtividade primária para lagos e regiões tropicais, a profundidade é um importante fator na variação anual da produtividade do fitoplâncton, pois, dependendo da profundidade, pode haver ou não haver estratificação na coluna d'água, comprometendo assim a distribuição de nutrientes e a radiação subaquática, ou seja, extensão da zona eufótica. A maioria dos lagos brasileiros estão dentro do primeiro grupo e segundo grupo, que se destacam por serem lagos rasos. Terceiro grupo, existem poucos lagos brasileiros, né? Porque os lagos brasileiros eles têm características de serem pouco profundos, né? Então, grande maioria dos lagos são do primeiro e segundo grupo, lagos rasos, né? O primeiro grupo são lagos que não apresentam estratificação e, quando apresentam, é muito raro, né? Produtividade com pouca variação no decorrer do ano, e o principal controlador externo é a precipitação, que vai desestabilizar a hidrodinâmica do ecossistema aquático, e o vento, né? E o vento são os controladores externos, né? O primeiro grupo está caracterizado por, como exemplos, a maioria dos lagos da zona costeira brasileira pertencem ao primeiro grupo. O segundo grupo são lagos rasos, que podem ou não apresentar estratificações térmicas, que permanecem constantemente ou periodicamente ligados aos rios. São os lagos, por exemplo, do Pantanal Mato-Grossense e das planícies amazônicas, né? Os lagos eles são decorrentes dos poços de inundação das lagoas do Pantanal, né? Lembrando que a calha principal do rio ela tem um leito aparente e um leito de inundação, em que os ecossistemas, em épocas de vazante, ou seja, em épocas de seca, né? A calha principal a água do rio não se estende para a calha de inundação, ficando na calha aparente. Enquanto isso, na calha de inundação existem brejos e lagoas marginais, né? Em momentos de cheia, com os fluxos de inundação, por exemplo, das lagoas do Pantanal, faz com que todo esse ecossistema de brejos, de lagoas marginais e do rio sejam interligados com o rio saindo da calha aparente e inundando toda a calha de inundação, fazendo com que esses três ecossistemas que eu citei, os brejos, as lagoas as lagoas de inundação, né, as lagoas marginais, perdão, e a calha do rio se tornem um ecossistema só, né? E, entretanto, devido a essa extensão do rio para o leito como eu posso dizer, o leito de inundação, plantas anfíbias e plantas adjacentes morrem, né, fazendo com que haja uma ciclagem, um aporte maior de nutrientes, né, o que vai afetar na dinâmica da produtividade dos lagos, que é controlada pela variação do nível d'água do rio ao qual está ligado. E o terceiro grupo são os lagos profundos, como eu já citei, né? Poucos lagos pertencem a esse grupo, né? Que permanecem estratificados na maior parte do ano, por serem lagos profundos, pois a estratificação ela é mais expressiva em ecossistemas profundos, né? Desestratificando somente no inverno, geralmente no inverno.
A produtividade é controlada pelos processos de estratificação e desestratificação. Então, a produtividade primária ocorre dessa seguinte maneira nesses 3 grupos nas regiões tropicais. Para a última etapa, né, sobre a comunidade fitoplânctônica, vamos discorrer aqui um pouquinho sobre a importância do fitoplâncton quanto ao uso comercial, seus aspectos biotecnológicos, utilização, né, na indústria de biotecnologia, né. Eu destaquei aqui a espirulina, né, Spirulina subsalsa. Esse artigo isolamento, identificação e preservação de germoplasma de diferentes espécies nativas de spirulina do oeste do México, né? Fala justamente porque o México e principalmente os Estados Unidos estão ganhando muito dinheiro, né? Produzindo, usando essa espécie, Spirulina subsalsa, em grandes empresas de bionegócios, né, e biotecnologia, né, e essa microalga é certificada pela FDA, né, Food and Drug Storage Association, né, que é equivalente à Anvisa brasileira, né, como suplemento alimentar nutritivo e um aditivo farmacêutico sem riscos à saúde, né. A espirulina ela é bastante útil para a alimentação humana por conter entre 60% a 70% de massa seca, uma elevada quantidade de proteínas, especialmente vitamina A e B12, e aminoácidos, especialmente leucina, valina e isoleucina. Aqui tem o bolo Dayer, né? Esse bolo ele é muito feito na África, como a gente sabe, infelizmente a África apresenta condições subnutricionais, né, decadentes, infelizmente. Então a população de lá usa essa espécie de espirulina, né, espécies de espirulina para fazer esse bolo, à base de espirulina, né. Essa espécie já era usada desde 1521, né, através dos mexicanos, que foram os primeiros a usarem esse gênero devido aos benefícios alimentares que eles já identificaram dessa espécie aqui, desse gênero Spirulina, né? Aqui nesse artigo vocês vão encontrar mais curiosidades, como técnicas de cultivo e isolação, né? Um artigo ensinando como cultivar, identificar a espirulina, principalmente espirulina subsalsa, inclusive essas 4 fotos aqui eu tirei desse artigo, né? E é um artigo bem interessante sobre a ascensão da economia mexicana e também da economia americana, norte-americana, no cultivo nas empresas de bionegócios dessa espécie e do gênero espirulina. Outro uso comercial, né, da comunidade fitoplânctônica é o uso de clorela, né, células vegetativas de clorela. A substância de maior importância presente na clorela é a beta-1,3-glucana, que é um imunoestimulador, sequestra radicais livres, além de ser um redutor de lipídios no sangue. São eficazes no tratamento de úlceras, prisão de ventre e ação antitumoral, e pode ser comercializado como alimento natural, na forma de tablets, cápsulas ou pó, e é uma das algas mais industrializadas na indústria de alimentos, e há comunidades em Chad, no país, né, um país, que são altamente dependentes em determinadas épocas do ano da coleta de clorela, né, para a alimentação da sua comunidade. Esse livro aqui eu acho interessante, se vocês quiserem saber, Algas Cultiváveis e sua aplicação biotecnológica, mostrando várias outras aplicações também da comunidade fitoplânctônica na indústria de biotecnologia. Bem interessante essa publicação, deixo aqui para vocês averiguarem depois, quando vocês tiverem mais tempo. Eu achei interessante esse artigo, ele foi publicado em 2019, né?
Envolve uma espécie polêmica no meio da limnologia, né? No meio também da piscicultura, né? Que a tilápia do Nilo é uma espécie bastante rústica. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápia do Nilo e segundo também, só para vocês terem ideia, Pernambuco, segundo o último relatório de piscicultura brasileira, publicado, se eu não me engano, em julho deste ano, Pernambuco está em quinto lugar como maior produtor de tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, do Brasil, né? Essa espécie ela torna-se polêmica, né, por ser uma espécie exótica, entretanto bastante comercializada, né? É um pescado bastante utilizado na alimentação humana, apesar de ser exótica, né? Esses três autores aqui, né, propuseram o uso de Oreochromis niloticus, a tilápia do Nilo, na redução de espécies formadoras de floração em lagos eutrofizados. Vale destacar que a tilápia do Nilo, em condições naturais, né, eles consomem sua dieta alimentar baseada no fitoplâncton, né? Mas em condições de produção intensiva e semi-intensiva, em viveiros de piscicultura, ela aceita muito bem a ração processada, né, dos estabelecimentos de piscicultura, né? Então é uma espécie de fácil adaptação em vários ecossistemas, em várias condições e principalmente adaptação alimentar. Esses três autores, né, propuseram, né, perceberam, a partir da avaliação do sistema digestório das tilápias do Nilo, que houve a redução de reservatórios de eutrofizados de 60% da comunidade de cianobactérias, melhorando a qualidade da água, né, e apaziguando os efeitos da eutrofização. A tilápia do Nilo é um filtrador generalista capaz de digerir uma grande quantidade de fitoplâncton sem impedir sua digestão e assimilação, que é auxiliado por dois mecanismos: moagem física do fitoplâncton entre duas placas faríngeas e o estômago com pH em torno de 1,5, que lisa as paredes de qualquer célula das algas. Ao analisar as fezes, né, da tilápia do Nilo, esses autores perceberam que as tilápias elas não são capazes de digerir, né, não são capazes de digerir diatomáceas, né? Entretanto, são capazes de digerir cianobactérias, algas verdes, piroflagelados e euglenófitas, né? Que contribuem para a eutrofização de lagos, né? De reservatórios. Os autores concluíram que, apesar da tilápia, a tilápia é uma excelente espécie remediadora para lagos eutrofizados. Entretanto, o estudo pecou um pouquinho na questão de não estudar quais são os efeitos das cianotoxinas, né, nos tecidos da tilápia do Nilo que ingere, né, esses componentes da comunidade fitoplânctônica, né, que a gente sabe, principalmente as cianobactérias, que existem cianotoxinas, né, que esses organismos eles são capazes de sintetizar cianotoxinas, né, e assim não foi feita uma avaliação do potencial risco à saúde de humanos que vivem desse pescado para alimentação humana. Caso vocês queiram saber, né, mais sobre esse artigo, deixo também aqui a referência referente a esse trabalho. É um trabalho bastante interessante e foi publicado ano passado.